a melhor idade do amor. Sábado, 10 horas e 21 minutos. Chuva insistente de outono. Um casal adentra uma panificadora para tomar café. 2 cafés com leite e 3 pães de queijo, por favor. Ela parece um pouco agitada. Não tira os olhos dele. Ele parece tranquilo, dessas pessoas que já conseguem viver num tempo um pouco mais lento do que o do relógio. A diferença de idade é gritante. Não mais de 40 ela. Próximo aos 80, ele. Ele olha para fora pela janela entreaberta. Ela sorri, carinhosa. Todos os seus filhos nasceram aqui nesta cidade? Ele pensa um pouco. Sim, todas elas, 3 filhas. E você, onde nasceu? Volta a inquirir a mulher. Eu não sou daqui. Nasci no interior, longe da cidade. E o que você lembra de lá? Ah, muitas coisas. Responde ele com um leve sorriso. Então silencia. Parece fazer algum esforço para recordar de algo especial, mas logo desiste. Volta a olhar para fora, procurando a chuva fina. Sabe, acho que tive uma vida feliz. Ela permanece interessada. Um interesse de primeiro encontro. Observa os cabelos brancos dele, a tez um pouco castigada, os olhos azuis. Respira fundo. Alguém poderia dizer que é o respirar de quem está apaixonado. Você só casou uma vez? Pergunta ela com certo embaraço na voz. Sim. Teresa, mãe de minhas meninas. Que Deus a tenha. Ela fica um pouco emocionada e constrangida repentinamente. Esboça um sorriso para disfarçar. Olha para a mesa. Ainda resta um pão. Pode comer, já estou satisfeita. Almoçamos juntos amanhã? Pergunta ele, ansioso por ouvir um sim. Sim, claro que sim. É dia de almoçarmos juntos. Você sabe que gosto muito de estar com você, de ouvir suas histórias. Estou um pouco esquecido hoje, eu acho. Contei pouco. Não tem problema, diz ela carinhosa. Tem dias que a gente está com a memória mais fraca mesmo. Dr. Maurício diz que é importante ficar puxando as coisas da memória sempre. Ele diz que é como um exercício físico que fazemos para não enferrujar, conclui ele. É verdade, ela suspira. Precisamos cuidar da memória. Novamente um longo silêncio entre os dois. Ele volta a vislumbrar o exterior contemplativo. Ela nota seu rosto em detalhe externamente. Fecha os olhos por um instante, como se fizesse uma breve oração, uma rogativa sincera a uma força maior. Volta a abri-los vagarosamente, e então pergunta: Pai, posso pedir a conta? Ele acena positivamente. A conta chega. Ela se levanta primeiro, vai em direção a ele, envolve-o no abraço e o ajuda a levantar. Aquela era a rotina de todo o sábado, às 10 horas e 21 minutos, nos últimos 10 meses. Foram nossos genitores que nos proporcionaram um corpo, abençoado instrumento de trabalho para o nosso progresso, bem como um lar. Pensando em tudo isso, louve aos seus pais. Cuide deles, agora quando estão velhos, alquebrados, frágeis ou doentes. Faça o possível para não os atirar nos tristes quartinhos dos fundos da casa, aonde ninguém vai. Não se furte a alegria de apresentá-los aos seus amigos e às suas visitas. Ouça o que eles tenham a dizer. Quando estejam em condições para isso, leve-os para as refeições à mesa com você. Retribua assim uma parcela pequena do muito recebido por seus genitores anos atrás. A postura do pai. Jesus tinha o hábito de ministrar ensinamentos por parábolas. São pequenas histórias que contêm grandes lições.
O povo rude da época não possuía condições de compreender a amplitude das ideias do Mestre Divino. Por isso, ele sabiamente vestiu suas ideias com uma capa de alegoria. Cada qual identifica nessas histórias um ensinamento de acordo com seu nível de entendimento. O Espiritismo lança luzes sobre uma série de questões que por muito tempo permaneceram incompreensíveis. É interessante refletir sobre as parábolas, tendo em mente princípios espíritas, como a reencarnação e as leis de liberdade e de causa e efeito. A parábola do filho pródigo é emblemática pelas graves reflexões que suscita. Dentre elas, chama a atenção a postura do pai. Ele é instado por um dos filhos a lhe fornecer recursos para sair pelo mundo. Generosamente atende o pedido do filho. Quando esse retorna em triste estado, não o recrimina. Ao contrário, recebe-o com festas e presentes. Perante o outro filho, que se revela ciumento, também sua conduta é generosa e compreensiva. Vai até o mancebo e o exorta a se alegrar pelo retorno do irmão que estivera perdido. Ele compreende as fraquezas de seus rebentos e não se agasta, não recrimina e nem afasta nenhum deles. É possível vislumbrar na figura desse pai sábio e amoroso a representação da divindade. Deus fornece recursos para que seus filhos se lancem no mundo. Ele dota todos os espíritos de variados talentos e permite que façam o que desejam. Essa postura atesta a lei de liberdade que vigora no universo. Todos são livres para escolher o modo como desejam viver. Entretanto, é necessário arcar com as consequências das opções feitas. Deus não pune ninguém, pois não se ofende com os erros de suas criaturas. Ele fornece tantas oportunidades quantas sejam necessárias para que cada espírito aprenda suas lições. As reencarnações se sucedem, enquanto o espírito constrói em si o respeito às leis divinas e se pacifica. O pai de braços abertos ao filho pródigo simboliza a eterna boa vontade de Deus para com todos os espíritos. Ele não se cansa de esperar e jamais deixa de amar, por longas que sejam a rebeldia ou a ilusão. Afinal, sabe que sempre chegará um momento de glória da paz conquistada e da harmonia construída no íntimo do ser. A conduta do pai perante o filho enciumado contém o ensinamento da lei de fraternidade que deve reger as relações humanas. Ele exorta o rapaz a se alegrar pelo resgate do irmão. Tem-se aí a lição de que não é suficiente obedecer regras e viver retamente. A plenitude da evolução só se dá quando o espírito lança um olhar generoso ao seu próximo e lhe estende as mãos. Pense nisso. A riqueza do pai. Quando o pólen vai conduzido pelas patinhas dos insetos e pelo vento, observamos o curioso fenômeno da fertilização no reino vegetal. Essa integração entre o vento, as plantas e os animais nos fala da beleza que caracteriza as leis do Criador. Mas as flores e os frutos que decorrem dessa integração nos falam da riqueza de Deus a saciar a sede de beleza e a fome de sua criação animal. Quando as poeiras celestes se reúnem nos cenários cósmicos e cantam o nascimento de um novo astro, conseguimos ver a beleza do Criador a inundar os espaços. Porém, ao olharmos a olho nu ou por meio de equipamentos tecnológicos a infinidade de astros nos céus, constatamos a riqueza de Deus a nos falar dos universos sem conta. Quando observamos a movimentação do verme no solo, transformando a matéria em humus fertilizante, quando vemos a ação dos seres unicelulares desde a ameba no ciclo do progresso, temos a beleza da obra divina em ampla demonstração.
Entretanto, ao vermos a multiplicidade das formas animais, das cores, da plumagem, das peles, constatamos como tudo isso exprime a riqueza de Deus. Quando nos permitimos as observações no mundo da irracionalidade, das reações animais nos impulsos do instinto e o acerto dessas reações, somos levados a penetrar os campos da beleza do Pai, que unifica o vagalume e o chimpanzé, a mosca e o dromedário, a formiga e o leão, na vasta cadeia da evolução animal. Todavia, ao verificarmos as experiências humanas que reúnem em si todos os progressos dos seres inferiores à humanidade, ao constatarmos as sofisticações intelectuais, morais e espirituais do homem, não se pode ficar indiferente a essas demonstrações da riqueza de Deus. Tudo nos leva a conceber a inteligência suprema como a beleza e a riqueza plenas e perfeitas a penetrar e envolver os mundos. E ao reconhecer a nossa condição de filhos desse grande Pai, nos sentimos herdeiros das constelações, donos da vida, uma vez que é o nosso Pai, o dono de tudo. Observamos que toda a feiura e a pobreza que vemos sobre o planeta é devida às construções infelizes do ser humano. É o homem que cava para si mesmo abismos de dor e veredas de morte, em razão de dar ouvidos às sombras que ainda existem em sua intimidade. No entanto, não há por que persistir em conservar as pobrezas da mente e do coração, desde que em Deus tudo é beleza, riqueza, um campo de vibrante evolução. O que devemos buscar é o aprimoramento da alma, o embelezamento íntimo e a riqueza do caráter, a fim de que desenvolvamos em nós o reino dos céus, na marcha para a evolução. Aprendamos a descobrir ao nosso redor a beleza e a riqueza de Deus, a fim de que, assim sintonizados, sejamos estetas da beleza, artífices da paz e promotores do bem, nesse universo de ações, vibrações, sentimentos em que nos movemos. A tarefa dos pais. Quando se anuncia a chegada de um novo membro na família, há grande alegria. Os pais se desdobram em complexos preparativos. Por ocasião do nascimento, há roubos de ternura. A sabedoria divina veste os espíritos que retornam à carne com encantadora roupagem. Frágeis e graciosos, eles inspiram cuidados e afeto. É com o enternecimento que os pais acompanham o crescimento de seus pequenos rebentos. Desejosos de que sejam muito felizes, tomam inúmeras providências. Colocam-nos nas melhores escolas, cuidam de sua saúde, os defendem de tudo e de todos. É bom e natural que seja assim, pois a tarefa dos pais envolve o cuidado e o preparo de seus filhos para os afazeres da vida. Entretanto, essa tarefa é muito mais vasta. Todo bebê que nasce representa um antigo espírito que retorna ao cenário terrestre. Como terá de viver em um mundo materializado, ele precisa receber educação formal e todos os demais cuidados que essa circunstância inspira. Entretanto, como espírito imortal, não renasce na carne para vencer os outros e brilhar em questões mundanas. Todo espírito precisa crescer em intelecto e em moralidade. No atual estágio da evolução humana, há um certo descompasso entre esses dois aspectos. A busca pelo bem-estar e mesmo o egoísmo fazem com que a criatura procure modos de viver o melhor possível. Ao cuidar de seus interesses, ela exercita naturalmente a inteligência. Entretanto, sob o prisma ético, a evolução costuma ocorrer de forma algo mais vagarosa. Um contingente muito significativo dos espíritos
demora bastante para sentir o próximo como um semelhante. Surge tardiamente a compreensão de que o outro também tem sonhos, sofre, chora e merece respeito e amparo. O aspecto moral é atualmente deveras crítico. Para as criaturas em geral não falta capacidade de raciocínio. Falta-lhes retidão de caráter, compaixão e pureza. Consequentemente, a desenvolver tais qualidades é que os pais precisam se dedicar. Se apenas cuidarem para que os filhos sejam felizes sob o prisma mundano, falirão em sua tarefa. Os filhos terão nascido para buscar uma coisa, mas os pais os direcionarão a conquistar outras. Isso implicará a perda de uma preciosa oportunidade. Então, é necessário cuidar da instrução formal das crianças e adolescentes. Mas é primordial ensinar-lhes respeito ao próximo. Os jovens precisam aprender que a família e os bens dos outros são sagrados. Que a tolerância é uma virtude preciosa em um mundo cheio de facetas. Que a consciência tranquila constitui o maior tesouro que se pode possuir. Mas, para que a lição não seja hipócrita, os pais devem exemplificar e não apenas falar. Pense nisso. Amor filial. O amor dos pais para com os filhos, por vezes, alcança as raias da sublimidade. Isto é o que bem atestou um professor chinês emigrado para o Brasil ainda em sua juventude. Quando Wong tinha somente 15 anos, conforme o costume na China, os pais lhe escolheram a noiva e o casaram. Logo chegou a primeira filha e a segunda. Ainda bebês, as duas meninas foram deixadas com a mãe, pois que o pai foi estudar em terras distantes. Retornando à China, porque estivesse em andamento a Segunda Guerra Mundial, ele passou a trabalhar para os americanos. Falando fluentemente o inglês, foi precioso instrumento para eles, enquanto ele próprio amealhou grande fortuna. Nesse ínterim, conheceu outra jovem, por quem se apaixonou perdidamente. E desejando consorciar-se com essa, foi pedir à esposa que o liberasse de seus compromissos. Naquela época, era suficiente que a esposa assinasse um documento concedendo ao marido a liberdade, para que o homem se considerasse divorciado. A primeira esposa, ao saber da real paixão do marido, concedeu-lhe o que ele pedia, ficando responsável pelas duas crianças pequenas e a mãe dele. Para sustentar-se a elas, trabalhou o quanto pôde, sem jamais dizer qualquer palavra de azedume para a sogra, a quem cuidou até a morte. Muito menos fez às filhas qualquer referência maldosa a respeito do marido. Wong, por sua vez, ao irromper a Guerra Civil Chinesa, começou a ser perseguido, justamente por seu trabalho com os americanos durante o conflito mundial. E depois de alguns percalços, emigrou para o Brasil com a nova esposa e a prole. 4 meninas. As filhas do primeiro casamento, somente por o terem tido como pai, embora jamais ele as tivesse assistido durante sua infância, juventude ou madureza, sofreram muito. Uma delas, juntamente com o marido, foi presa e exilada para o norte da China, de onde somente pôde retornar mais de 11 anos depois. A outra teve o marido preso por 4 longos anos. Tudo por serem parentes do professor fugitivo do país. O tempo passou. Então as filhas do segundo casamento procuraram as meio-irmãs do primeiro e passaram a trocar discreta, mas constante correspondência. Rolaram os anos. O pai envelheceu e adoeceu. As notícias chegaram às duas irmãs na China. Reunindo os recursos disponíveis, ambas vieram ao Brasil. Sem falar nenhuma palavra a não ser chinês, elas se aventuraram até aqui. Vieram ver o velho pai, cujo contato tinham perdido desde a meninice e de cujos carinhos jamais puderam lembrar,
pois não os tiveram. Com o afeto de dedicadas filhas, elas o saudaram. E com ele ficaram nos meses que antecederam a sua morte, atendendo-o em todas as suas necessidades. Na sua fala demonstravam verdadeira devoção filial. Nada que pudesse trair mágoa, rancor ou ressentimento. O pai não as atendera na infância, entretanto, elas vieram atender o pai em sua velhice. Nenhuma diferença no atendimento das filhas que receberam dele atenção e cuidados durante os anos de sua formação e aquelas que ele deixara na China ainda crianças. O velho Ong recebeu de todas total carinho até a sua desencarnação. Então, sem esperar por abertura de testamento ou decisão do espólio, as duas irmãs fizeram as malas, abraçaram as meio-irmãs e retornaram para sua velha e amada China. Atender os pais idosos em suas necessidades é dever dos filhos. O amor filial vai muito além disso. É dar aos pais esses pequenos nadas supérfluos e cuidados amáveis que lhes alimentam o coração envelhecido. E se a lei divina nos diz que devemos amar o próprio inimigo, a dedicação de filhos para com os pais deve se estender até mesmo para aqueles que não cumpriram seus deveres. Isso, as irmãs chinesas fizeram muito bem. Ao meu filho. Hoje eu abri um livro. Não sei exatamente por que, dentre tantos de minha biblioteca, escolhi aquele. Quando o abri na primeira página, havia um desenho e o seu nome. Recordei-me do dia em que comprei a obra. Era um lançamento e muito caro. A capa encadernada, folhas de papel de primeiríssima qualidade, um autor famoso. Coloquei-o sobre a mesa da biblioteca para o ler um pouco mais tarde. Lembro que quando descobri que você escrevera ali o seu nome, o chamei. Eu estava muito zangado. O livro era meu e você escrevera seu nome nele e fizera um desenho. Chamei-o para lhe dar uma grande bronca. Você veio sorrindo, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, vendo que eu segurava o livro em minhas mãos, me disse: "E daí, papai? Gostou do coração que eu desenhei no seu livro? É o meu coração, papai, para você. E também coloquei meu autógrafo, como os artistas fazem. Gostou, papai?" Você pulou no meu pescoço, beijando-me. Pois é, naquele dia não houve bronca. Como poderia? Eu estava preocupado com um livro que comprara, e era precioso. Mas o meu bem mais precioso, você, tinha colocado nele a sua marca. Não por maldade ou por desejar estragá-lo, mas para me dar um presente. Hoje, tantos anos passados, quando você já constituiu sua família e está distante, ao abrir o livro, tudo aquilo brotou dos arquivos da memória. Passei os dedos sobre aquelas garatujas que pretendiam ser um desenho do seu coração e seu nome. Você mal aprendera a escrever seu nome em letras grandes. Você está longe. Há tempos não nos falamos. A vida é tão estranha. Quantas vezes lhe disse para ficar quieto, porque eu desejava ter um pouco de silêncio. Sabe, meu filho, daria tudo que tenho para ouvir sua voz hoje em minha velhice, aqui na sala em que me encontro. Ter o seu abraço outra vez. Não sei quando tornaremos a nos ver. Seu trabalho o mantém muito distante de mim. Mas saiba, filho, foi muito bom encontrar seu nome e seu coração grafados em meu livro. Fez-me muito bem a alma relembrar tudo isso. E fico feliz em não lhe ter dado a bronca naquele dia. Você me deu um grande presente. Deu o que você tinha de melhor, o seu afeto grafado. Sinceramente desejo que seus filhos façam o mesmo com você, porque chegará sempre o dia em que distantes
você ansiará por vê-los, por tê-los ao seu lado. Sinceramente espero que encontre escritos, bilhetes, desenhos em cada folha de seus livros, na capa de um CD. Obrigado, meu filho. A disciplina e a ordem, o respeito aos bens alheios, com certeza, são valores que os pais prezam passar aos seus filhos. Ninguém pense que se deva deixar os filhos fazerem o que querem, com os seus e os pertences de outrem. No entanto, há que se ter sensibilidade para exatamente estabelecer a linha divisória entre má criação e um ato de amor, entre maldade e expressão do mais puro afeto de um filho para seu pai. Aprenda a valorizar as pequenas grandes coisas que se expressam em um gesto espontâneo, em um abraço inesperado, um beijo que parece fora de contexto. Jamais rejeite tais manifestações. Ao contrário, retribua enquanto pode, enquanto seus filhos estão sob sua guarda, enquanto estão sob seu teto. Dia chegará em que a vida os levará distantes, como flechas disparadas por hábil arqueiro, para as conquistas que lhes cabem. E então, você terá todas essas delicadas lembranças para alimentar os dias da sua saudade. Pense nisso. Conhecendo o velho pai. Filho, acorda, são 8 horas. Você vai se atrasar. De um salto, o rapaz se levantou. Contudo, logo se deu conta que era seu primeiro dia de férias. Atrasar para quê, mãe? Para pescar com seu pai. O jovem perdeu todo o entusiasmo. Sim, ele prometera quando estivesse em férias pescar com seu pai. Mas tinha que ser logo no primeiro dia de férias. Enfim, ele foi, mesmo a contragosto. Sentado ao lado do pai, que dirigia cantando, ele pensava em como seu pai estava ficando velho e meio lelé. Ficava cantando músicas antigas, ria, conversava e conversava. Finalmente chegaram. Quer dizer, o carro estacionou. Mas o pai disse que ali não era local apropriado para a pesca. Só dava peixe pequeno. Andaram durante 2 horas no meio de mata densa até chegar ao pesqueiro secreto do pai. Claro que é secreto, falou o rapaz incomodado. Ninguém a não ser você vem aqui, nem os peixes. Isso é o que você pensa, falou o pai. Aqui é que se reúnem as maiores tilápias da represa. E disposto, colocou botas altas, calças impermeáveis e entrou na água para cortar o mato que tomava conta quase total do lago. Tudo aquilo estava parecendo muito doido ao filho. Que graça podia ter tudo aquilo? Quando o pai preparou a vara e jogou o anzol, ele não aguentou e falou: Pai, estou preocupado com você. Essa maluquice de vir até este fim de mundo para pescar tilápias. E a mamãe falou que você nunca volta com peixe. Já pensou em procurar um psicólogo? Estou ótimo, falou o pai. O Freitas, que vem sempre aqui comigo, é psicólogo. O Tavares é psiquiatra. Nesse momento ele sentiu a fisgada no anzol, puxou a linha e lá estava ela, uma grande tilápia. O rapaz estava surpreso. Pai, você já pescou peixe grande assim antes? Sempre, meu filho. Mas eu nunca vi você levar para casa nenhum. Eu vou mostrar por quê, falou o pai. E fotografou o filho segurando o peixe. Depois, pegou a tilápia e a devolveu à água. Eu pesco por prazer, não para encher a barriga. Aquilo sim era legal, pensou o filho. O resto do dia passou pescando com o pai e devolvendo às águas o que pescava depois de fotografar. Vá procurar o seu irmão, dizia, soltando o peixe. Ao final do dia, no retorno ao lar, confessou que fazia tempo que não se divertia tanto. Aquilo era radical. À noite, enquanto se preparava para dormir,
pensou que seu pai não tinha nada de louco ou de desequilibrado. Seu pai sabia viver. Seu pai era um gênio. E ele descobrira naquele dia. Você já se dispôs a passar um dia inteiro ao lado de seu velho pai, bebendo da sua sabedoria? Já tentou puxar conversa dos tempos em que ele passava brilhantina no cabelo para ir namorar sua mãe? Você já pensou que seu pai também foi moleque, adolescente, rapaz, que teve sonhos? Olhe seu velho com esses olhos de quem valoriza a experiência, os anos da madureza, as lutas que lhe nevaram os cabelos. E sem receio, abrace seu velho, agradeça por todos os dias de alegria que ele lhe proporcionou. Faça isso, mesmo que seja pela primeira vez. Hoje, enquanto é tempo, e ele está ao seu lado. Devoção filial. Existem exemplos ao longo da história que falam do amor e da extrema dedicação filial. Recordamo-nos de uma lenda romana dos tempos finais da República. Muitas foram as perseguições injustas a velhos servidores daquele regime. Afinal, o império estava por surgir. Os governantes de Roma chegaram a decretar que velhos servidores da República fossem banidos da cidade. Entre esses, havia um muito doente. Ora, ele adoecera simplesmente servindo a Roma que tanto amava. Por isso mesmo decidiu, apesar da insistência do filho, que não sairia da cidade. Velho estava, pensou, e doente. Se deveria aguardar a morte, por que fazê-lo distante das terras que tanto amava e que servira com total dedicação? Preferiria morrer em sua própria cama. Chegou finalmente a noite do último dia que lhe era permitido ficar. Se fosse apanhado dentro dos muros de Roma, após o prazo, seria morto. O filho tornou a insistir para que o pai se salvasse. Sei que você nem consegue andar, meu pai, mas eu o carregarei. Deixe-me cuidar de você. Reunirei todas as minhas forças para levá-lo para fora da cidade. Tanto insistiu que o pai acabou por ceder. O rapaz carregou a preciosa carga às costas e seguiu pelas ruas de Roma. A multidão se apinhava para ver a incrível cena, e ante os esforços do filho aplaudia, incentivando-o. Os poderosos simplesmente olhavam. De certa forma, se comoveram e decidiram não interferir. Aproximava-se a hora em que o velho seria morto se fosse encontrado dentro dos muros da cidade, e era ainda grande a distância que separava os dois do portão. As forças estavam quase no fim. O rapaz se curvava ante o peso do fardo. Mesmo assim avançava, devagar, lento, e a multidão aplaudia. Conseguiu sair da cidade nos últimos instantes do prazo. Porém, o velho cônsul ainda não estava a salvo. Era preciso deixar as terras romanas. Encoberto pelas sombras da noite, Ápios carregou seu pai até a praia, onde embarcaram para outras terras a salvo. Para que nunca fosse esquecido esse gesto de amor filial, ele foi inscrito nos anais da quase extinta República Romana. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe quer dizer muito mais do que respeitar os que deram a vida aos filhos. Quer dizer também assisti-los na necessidade e lhes proporcionar repouso na velhice. Cercá-los de cuidados como eles fizeram com os pequenos no período da infância. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm por abrigarem os filhos alheios em seu seio, alimentando-os com seu amor e carinho. Os filhos devem aos pais não só o estritamente necessário, devem-lhes também os pequenos nada e supérfluos, os cuidados amáveis, os agradinhos que, ao final, não são mais do que apenas o retorno do que receberam em sua infância e juventude. Este
o verdadeiro sentido do mandamento do Decálogo. Herói de todo dia. Já percebeu que nas histórias em quadrinhos e nos desenhos animados, o herói está sempre disposto a salvar, a ajudar, a socorrer? Nessas histórias, o personagem herói é sempre incansável, não mede esforços para ajudar e é capaz de esquecer das suas vontades e desejos quando precisa agir. Porém, você se deu conta de que esses heróis também existem no mundo real? Já conseguiu perceber que a vida está repleta desses grandes heróis? Como alguns heróis dos quadrinhos, esses também, que encontramos no nosso cotidiano, não fazem questão da fama e do sucesso. Eles preferem o prazer do anonimato, onde a glória e a fama são plenamente substituídas pelo sentimento do dever cumprido. São heróis nossos de cada dia, todos aqueles capazes de chegar ao lar após um dia intenso, onde o peso do mundo parece descer sobre os ombros, e ainda ter disposição para brincar de pega-pega ou de cavalinho com os pequenos que os esperam ansiosos. Não há como não chamar de heróis aqueles capazes de deixar de lado relatórios, e-mails e trabalhos, abrindo mão dos compromissos profissionais levados para casa, somente para escutar as aventuras e sonhos do universo infantil. É um heroísmo ser capaz de não perder a sensibilidade com as lutas da vida e os compromissos que se sucedem, e entender que o tempo gasto para responder sobre a cor do céu ou as dúvidas mais surpreendentes da vida não é perda de tempo, mas investimento na vida daquele que ama. Esses heróis são capazes de ensinar com a leveza da alma e a firmeza do agir sobre os valores da vida, sobre a honestidade, o respeito ao próximo e a retidão do caráter como indispensáveis para a vida. E para nos ensinar essas coisas, como todo bom herói, esses não gostam do discurso, da frase feita ou do grande diálogo. Ensinam-nos pela melhor pedagogia, a do exemplo. Nossos heróis anônimos são capazes de dar uma escapadinha da correria do cotidiano só para ver um jogo de bola, ou uma singela apresentação musical, ou uma declamação de poesia que seja, mesmo que ela tenha não mais de 4 versos. Fazem não por eles, mas porque sabem que para seus filhos isso é muito importante. E fazem tudo isso porque sabem que eles não são heróis feitos para salvar vidas. Eles entenderam desde há muito que Deus os fez heróis diferentes. São heróis que constroem vidas. Por isso, são capazes de achar importante as coisas mais simples, quando as coisas simples são importantes para seus filhos. São capazes de esquecer seu cansaço, compromisso ou seu lazer, para fazer do lazer dos filhos o seu lazer. Eles são heróis porque entendem que tudo isso que fazem hoje, talvez os filhos não entendam, nem consigam reconhecer e agradecer. Mas um dia fará toda a diferença. Eles, os nossos heróis, nunca se cansam e nunca desistem da sua poderosa missão. Isso porque dentro deles há um combustível mágico que os move. Tão mágico que quanto mais eles usam, mais se multiplica. O combustível do amor. E alguns de nós ainda temos a grande felicidade de chamar esses heróis por uma outra palavra: Pai. Meu Pai. Todos os que fomos acalentados pelo amor paterno, com certeza, recordamos nosso velho com saudade. Particularmente, quando nós mesmos nos tornamos pais, as lembranças acodem aos atropelos. Na acústica da alma,
ainda ouvimos os passos firmes nas noites de trovoadas, a conferirem sua ronda, janelas, trancas, cortinas, o sono da criançada. Se fechamos os olhos, podemos sentir o deslizar da sua mão levemente pelo nosso rosto e o puxar cuidadoso do cobertor. Vemos sua silhueta se perdendo na penumbra e ouvimos o último abrir e fechar da geladeira. Recordamos da criança que fomos e que ficava à espera da sua volta do trabalho. Aqueles que tivemos pais cujo trabalho exigia muitos dias fora do lar, podemos sentir outra vez o coração aos atropelos, lembrando o som do carro dele chegando na madrugada. Será que lembrou de trazer um presente? Será que a sua barba está por fazer e vai espetar o nosso rosto? Recordamos o passeio dos fins de semana, do presente de aniversário, da ceia de Natal, até das broncas após as nossas malandragens. Igualmente, lembramos dos carinhos à chegada de nosso boletim, a alegria após passar de ano, a comemoração em família pelas nossas vitórias. Fundamental, ensino médio, vestibular, faculdade. E quando chegamos à adolescência, quantos cuidados! Quem são os seus companheiros? Com quem você vai sair? Aonde vai? Não fume, não beba, não exceda a velocidade, respeite os sinais de trânsito. É hora de chegar? Não falei para chegar antes da meia-noite? Filho, respeite os mais velhos, faça um carinho nos seus avós. Quando afinal vai se decidir a trabalhar? Garoto, vou lhe cortar a mesada. Olhando as rugas estampadas no rosto de nosso pai, somos tomados de carinho e nos curvamos diante dele. Quantos anos vividos no calor do lar paterno! Quantas lições! Lições que hoje repassamos para os nossos próprios filhos, e sem nos darmos conta, vamos repetindo os mesmos gestos dele. Daquele que há 60, 70 anos renasceu e um dia se tornou nosso pai. Olhamos nossos filhos e, lembrando de como a generosidade de nosso pai, os seus cuidados nos fizeram bem ao caráter, nos esmeramos no atendimento aos nossos próprios rebentos. Por tudo isso, outra vez, é que a nossa gratidão cresce no peito e explode em uma grande manifestação de afeto. E como se nosso pai fosse uma criança pequena, abraçamos o velho e o embalamos em nossos braços, com a mesma canção de ninar que um dia ele embalou a nossa infância. As mensagens repassadas às crianças calam profundamente em suas almas. Embora o tempo, a distância, as circunstâncias mais adversas, tudo que as aninhou e animou nos anos infantis, repercute pela vida fora. Eis porque a infância tem um caráter de primordial importância ao ser humano. É nesse período de repouso para o espírito, que se prepara para as lutas do mundo, que o ser se abastece de energias, vigor, valores reais que são, em verdade, as únicas heranças autênticas que os pais legam aos filhos. O melhor pai. O carteiro chegou e entregou o telegrama. Carlos Alberto leu e uma ruga lhe sulcou a testa. Eram palavras breves. Seu pai morreu. Enterro, 18 horas. Mamãe. Ele continuou parado olhando o vazio. Nenhuma lágrima. Por que não sentia a morte do velho? Avisou a esposa e tomou o ônibus. No íntimo não desejava ir ao funeral. Ia para que sua mãe não ficasse ainda mais triste. Ela sabia que pai e filho não se davam bem. Desde o dia que Carlos Alberto havia feito as malas, depois de mais uma discussão com seu pai, e saído de casa, nunca mais voltara. Telefonava para sua mãe no Natal, Ano Novo, aniversário. Não pensava no pai. No velório, poucas pessoas. Sua mãe estava pálida, chorosa. Carlos Alberto não chorou. Parecia-lhe estar no velório de um estranho. Depois do funeral, ele prometeu retornar, trazendo a esposa e os netos para conhecer a mãe.
Agora que seu pai não estava mais lá para criticá-lo e para lhe dar conselhos ácidos, ele podia vir visitá-la. Quando se despediu, a mãe lhe colocou algo pequeno e retangular na mão. Algo que havia encontrado entre os guardados do marido recentemente. No ônibus, Carlos Alberto abriu curioso aquela caderneta de capa vermelha. Reconheceu a caligrafia firme de seu pai. Nasceu hoje o Carlos Alberto, quase 4 quilos. Meu primeiro filho, um garotão. Cada folha que Carlos Alberto lia o remetia ao passado, numa mistura de dor e perplexidade. Hoje meu filho foi para a escola. Fiquei emocionado quando o ouvi de uniforme. Desejei-lhe um futuro cheio de sabedoria. Que ele possa ser alguém na vida, melhor do que eu, que não pude estudar. Noutra página estava escrito: Carlos Alberto pediu hoje uma bicicleta. Meu salário não dá. Vou fazer horas extras para conseguir comprar uma. Ele merece, pois é estudioso e esforçado. Carlos Alberto mordeu os lábios. Lembrou das brigas que teve com o pai para ganhar a bicicleta. Se todos os amigos tinham, por que ele não podia ter? Agora ele descobrira por que seu pai tinha sempre os olhos vermelhos. Era de atravessar as madrugadas em horas extras para comprar o que o filho queria. Hoje fui obrigado a levantar a mão contra meu filho. Foi preciso chamá-lo à razão. Carlos Alberto anda com más companhias. Carlos Alberto lembrou da cena. Naquela noite, se seu pai não o tivesse impedido, ele teria ido ao baile com os amigos. Amigos cujos caixões ele acompanhara ao cemitério, vítimas de um terrível acidente de carro no dia seguinte. As páginas se sucediam. Anotações e mais anotações. Em silêncio, seu pai o havia amado. Escrevia na madrugada de solidão. Ninguém havia ensinado aquele pai a chorar, a dividir as suas dores. O mundo esperava que ele fosse durão, nem fraco, nem covarde. Mas agora, Carlos Alberto estava tendo a prova de que debaixo daquela fachada de fortaleza havia um coração terno e cheio de amor. Quando fechou a caderneta, depois das últimas anotações, Carlos Alberto sentiu o peito doer. Honre seu pai para que os dias de sua velhice sejam tranquilos. Onde ouvir aquilo? Nos dias da sua adolescência e da sua juventude, jamais havia parado para pensar em verdades mais profundas. Os pais eram descartáveis, sem valor. Agora, tudo lhe passava pela mente, de forma bem diversa. Gostaria de poder recomeçar. Mas o pai se fora. Uma lágrima brotou como orvalho. De repente, Carlos Alberto estava dizendo para o pai que partira: se Deus me mandasse escolher, eu juro que não queria ter tido outro pai que não fosse você, meu velho. Obrigado por tanto amor. Perdoe-me por haver sido tão cego e tão tolo. O pai. O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em sua primeira pergunta, traz à baila a questão acerca de que é Deus. Verdade que até então as doutrinas sempre haviam indagado acerca de quem era Deus, entendendo-o como uma personalidade, um personagem. A resposta é sucinta e inquestionável. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Através dos tempos, muitas têm sido as definições sobre Deus. O apóstolo João Evangelista teve a oportunidade de afirmar que Deus é amor. Contudo, ninguém melhor do que Jesus o traduziu para nós. Ele nos-lo apresenta como nosso Pai. Assim, Deus não é o injusto e parcial que escolheu somente um povo para proteger contra todos os demais. É o Deus do universo. Acima dos preconceitos da sua época, Jesus demonstra a universal paternidade de Deus. Reserva para ele um nome doce: Pai. E o chama meu Pai e vosso Pai.
Ao pregar sua moral, frisa: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Descreve-o como o Deus misericordioso, que faz crescer a erva do campo, vestindo-a com maior pompa do que as vestimentas do grande rei Salomão. O Pai que ama seus filhos e que por eles vela, que providencia alimento para as aves do céu, que não semeiam nem aram. Ao lecionar-nos a forma de orar, afirmou: quando orardes, entrai em vosso quarto, e fechada a porta em segredo, orai a vosso Pai. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. E ele mesmo iniciou a oração com os vocábulos: Pai Nosso. Referindo-se à revelação mediúnica do apóstolo Pedro acerca da sua identidade como o Cristo, Filho do Deus vivo, diz: bem-aventurado és, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Para nos dar a ideia da grandeza do Pai, preconizou: ninguém conhece o Pai senão o Filho, Ele mesmo, Jesus. Quando falou das bênçãos do trabalho, mostrou-nos Deus como o trabalhador incansável, que labora sempre a favor dos seus filhos. Meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Dando testemunho de que era enviado da divindade, diz: não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. As obras que eu faço dão testemunho de mim, de que o Pai me enviou. Ao despedir-se na ceia pascal, afirma aos discípulos: eis que vou para meu Pai. E dirigindo-se aos céus, ora: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enfim, Jesus, com sua revelação de Deus aos homens, funda a consolação suprema. Demonstra o apoio que cada um tem no Pai nos céus. Finalmente, que ninguém está só, pois o Pai está sempre com cada um dos seus filhos. Você sabia que em muitos momentos de sua vida, Jesus falou que viera para fazer a vontade de seu Pai, não a sua? Encontramos nos apontamentos de João: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. E que no Jardim das Oliveiras, pouco antes de ser preso, antevendo seus padecimentos, dá-nos a lição de como nos devemos portar perante as nossas dores. Ele assim se expressa: não se faça a minha vontade, mas a tua. Quem é você? Entre os guardados do executivo de uma grande empresa, encontramos um dia a seguinte nota: quem é você que chegou tão de mansinho e conquistou meu coração de forma tão absoluta? Lembro que quando você se fez anunciar, encheu de ansiedade o coração de sua mãe e me acenou com o doce encantamento de ser pai. Aguardei sua chegada entre noites indormidas de sua mãe, tentando acomodar a barriga de uma e de outra forma, enquanto você crescia dentro dela. Afinal, você chegou. Era tão pequena, tão miúda, que no primeiro momento tive medo de machucá-la ao segurá-la em meus braços musculosos. Minhas mãos pareciam tão desajeitadas e grandes para segurar algo tão delicado. Nos dias seguintes, fui descobrindo a sua fortaleza. Enquanto você se entregava aos meus cuidados, tão frágil, tão dependente, fui me sentindo um gigante com a enorme responsabilidade de responder pela vida de um pequenino ser que confiava totalmente em mim. Um ser que dormia em meu colo e se aquietava em meu peito quando a aconchegava junto a mim. Uma criaturinha que ficava me olhando, emitindo sons que eu nem entendia, enquanto eu trabalhava o computador. Depois fui descobrindo a maravilhosa potencialidade que dormitava em você, na medida em que os meses foram passando e você se foi revelando.
Recordo do interesse pelos meus livros. Claro, de início, o que você mais adorava era o som das páginas rasgando. E que belo estrago você fez em algumas das minhas revistas. Aos poucos, fomos nos entendendo, e você foi compreendendo que devia respeitar certos espaços e certas coisas. Que podia ter acesso aos livros, às revistas, aos CDs, para deles usufruir, sem estragar. Quando menos esperava, lá estava você frente ao computador, imitando meus gestos, tentando digitar tão rápido quanto eu, manuseando o mouse, clicando aqui e ali, vitoriosa, retirando da impressora a folha reproduzindo o bicho colorido que você escolhera na página aberta da internet. Depois veio a escola. E cada dia você retorna com uma musiquinha, um versinho, uma dobradura, algo que você aprendeu, fez, criou. Cada dia você me conquista mais. Hoje sei que Deus mandou você para a minha vida para transformar minha intimidade. De homem de negócios sempre sério, postura impecável, tornei-me o garoto que se ajoelha e se permite ser o seu cavalo de estimação, andando pela casa com você nas costas. Do ser quase indiferente que não conseguia demonstrar carinho, você me transformou num homem que retribui a doçura do seu beijo com outro. E isto fez com que eu também me voltasse para sua mãe, para minha própria mãe, e a elas conseguisse demonstrar amor. Você me desperta pela manhã com seu canto e sua voz, enquanto saltita pela casa e a mantém alegre todas as horas. Retorno do meu trabalho cansado, e em poucos minutos me recomponho ante a sua presença, que me salta nos ombros, quase me sufoca de abraços, dizendo da sua saudade, e me conta as 1000 pequenas coisas que fizeram o seu dia. Olho nos seus olhos, sentindo um afeto profundo jorrar de minha alma. Mergulho na limpidez do seu olhar, e ante tanto que recebo de você, me pergunto: quem é você, minha filha? Quem é você, dádiva de Deus, que veio me transformar em um ser melhor e me mostrar que o mais importante no mundo não é o que se tem, o que se compra, o cargo que se ocupa ou a função em que estamos? Quem são nossos pais? Quando abrimos os olhos neste mundo, vimos debruçados sobre nosso berço 2 pessoas especiais, nosso pai e nossa mãe. Nos primeiros anos nos sentimos dependentes deles. E mesmo o simples fato de eles estarem a nos olhar se constituía em segurança para nós. Assim aprendemos a andar, amparados pelos seus braços. Nossos machucados receberam curativos e beijos. Aprendemos a andar de bicicleta, enfrentamos as ondas do mar, as águas da piscina. Suas mãos nos conduziram à escola, e quando fomos ali deixados pela primeira vez, pareceu que algo se quebrou dentro de nós. Estaríamos sendo abandonados? Contudo, ao final do dia, retornamos ao lar, e aprendemos que a escola era somente um lugar para estar algumas horas. Era um lugar para aprender, para fazer amizades, para crescer. Mas sempre havia um lugar para voltar: nosso lar. O aconchego da família, a segurança paterna, o carinho materno. À medida que os anos foram se somando, deixamos de ser dependentes. Andamos com nossos pés, agimos com nossa vontade, alçamos voos mais altos ou rasos. E alguns de nós passamos a olhar os pais de forma diferente. Quem são eles para desejarem comandar a nossa vida? Quem são eles para dizerem o que devemos ou não fazer? Quem são? Nossos pais são espíritos que quase sempre guardam relações afetivas conosco de longa data. Amigos que aceitam nos receber como filhos, desejando encurtar distâncias entre nós e o progresso. Espíritos que se dispõem a nos oferecer um corpo, a nos proteger, a nos amar. Exceções existem, é verdade.
espíritos não tão amigos que se reencontram no cadinho doméstico para ajustes do pretérito um tanto nebuloso. Mesmo assim, eles nos moldaram um corpo, permitindo-nos a reentrada no mundo carnal, e lhes devemos ser gratos. Mas, se desejam saber aonde vamos, com quem vamos, nesses tempos de tanta violência, é porque conosco se preocupam. Se nos estabelecem horários para o retorno ao lar, se nos procuram quando nos retardamos, é porque a nossa segurança os preocupa. Se insistem conosco para que estudemos mais, nos esforcemos mais, é porque mais experientes pela maturidade que ainda não temos, nos desejam ver galgar degraus de sucesso. Se nos impõem disciplina, se nos exigem atitudes comedidas, é porque desejam colaborar com nosso progresso. Para isso, Deus nos confiou a sua guarda. E porque esse compromisso está registrado em sua memória espiritual, tanto quanto pelos laços de afeto que nos unem, eles se importam conosco. Pensemos nisso, e antes de reclamarmos tanto, olhemos nossos pais com gratidão. Vivamos com eles o melhor possível, afinal, não estarão sempre conosco. É possível que logo mais eles se transfiram para a espiritualidade, cumprida sua missão. Vivamos usufruindo o melhor da sua companhia, da sua sabedoria, dos seus afagos. Amanhã, quando não estiverem mais conosco, teremos doces lembranças para alimentar a nossa saudade. Ser pai. Ser pai é ser especial. É na masculinidade guardar doçura. É ser homem e ser afetuoso. Ser pai é, sendo administrador, administrar tão bem o tempo que nunca faltem minutos para atender o telefonema do filho com atenção. Um telefonema que fale do entusiasmo dele por ter conseguido fazer um gol para o seu time na escola. Ser pai é não se afogar no mar dos negócios, mesmo que na sua qualidade de executivo, muitas sejam as horas que a profissão lhe exija. É, sendo lavrador, preparar a terra do coração do filho para receber as sementes do bem, regando-as todos os dias com o seu carinho, demonstrando na prática que nenhuma tarefa é mais importante do que a que tenha a ver com os sentimentos das criaturas. Ser pai é, sendo músico, ter sensibilidade suficiente para colocar no pentagrama da vida do seu filho as mais sublimes notas da compreensão, da tolerância e do amor. Sendo poeta, escrever as mais belas rimas da ternura com os versos simples do companheirismo e da alegria. Ser pai é, na qualidade de mecânico hábil, estar apto a consertar os estragos que alheias ideias possam estabelecer na estrutura delicada do caráter do seu filho. É saber utilizar com maestria as ferramentas de precisão, aferindo oportunidade e valores para as lições que o conduzirão na vida. Ser pai é, como escultor habilidoso, esculpir formas mais primorosas no caráter do filho. Como instrutor, ministrar-lhe as lições da sua experiência pessoal e falar-lhe das lições imortais da vida maior. Ser pai é, sendo motorista, não esquecer de que deve dirigir a vida do seu filho para a rota segura do dever, a fim de o transformar em um cidadão honrado e um homem de bem. Ser pai é, sendo magistrado, saber julgar com imparcialidade as traquinagens do seu rebento, analisando todos os fatos e dispondo-se a ouvir todas as partes envolvidas, a fim de sentenciar com justiça. Ser pai é, sendo médico,
ter a notabilidade de um cirurgião para, no tempo certo, realizar a cirurgia de profundidade, descobrindo nas entranhas do espírito as tendências do filho e as trabalhar, burilando-as. Ser pai é, sendo enfermeiro, não esquecer de colocar curativos nos machucados do joelho, do cotovelo, e providenciar medicamento apropriado para coração partido pela dor da primeira desilusão de amor. Ser pai é, sendo ator, deixar de brilhar tanto nos palcos do mundo para se apresentar à restrita plateia de um garoto que o espera todos os dias para assistir à sua encenação da mais bela peça teatral, a da paternidade. Ser pai é, sendo cantor, modular a voz e criar canções de ninar para embalar o filho cansado das brincadeiras do dia. Ser pai é, sendo desportista, ter braços rijos para suspender o filho com firmeza, abraçá-lo com vigor e lhe segredar ao coração: te amo muito. Existem homens que almejam missões surpreendentes. Existem outros que sonham com conquistas extraordinárias. Existem os que planejam ter sobre si os olhos do mundo. No entanto, a missão mais surpreendente, a conquista mais extraordinária, é a da paternidade responsável. E o olhar mais importante é de um pequeno que espera o final do dia na porta de casa e sorri, e corre e grita ao te descobrir o vulto alto e forte: oi, papi, que bom que você chegou.